E aí galera do Raiz Bíblica, tudo bem? Então, mais um vídeo pra vocês. Eu tava conversando com um colega meu lá no trabalho, ele perguntou assim: Henrique, quem é o quarto homem da fornalha? Aí eu falei pra ele: olha, o quarto homem que entrou na fornalha, aquela passagem que tá lá em Daniel, quem era o quarto homem da fornalha? Aí eu falei assim: o quarto homem da fornalha só podia ser ou Mesaque, ou Sadraque, ou Abednego. Um desses três caras era o quarto homem da fornalha. Aí ele falou assim: pô, Henrique, acho que não. Aí eu falei: vou provar para você que sim. Todo mundo diz que o quarto homem da fornalha era Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos pela lógica. Era uma fornalha, né? Era uma fornalha. Aí o exército lá do rei, né? Do rei Nabucodonosor, jogou esses três homens que eu acabei de falar na fornalha. Se Jesus fosse o quarto homem da fornalha, se Jesus fosse o quarto homem a entrar na fornalha, aqueles três homens já estariam mortos. Quando os três são lançados na fornalha, Jesus já estava lá dentro. Então Jesus é o primeiro homem da fornalha. E agora eu não sei qual é a ordem que eles jogaram, né? Se eles jogaram o Sadraque primeiro, o Mesaque segundo e o Abednego em terceiro, que no caso, como já tinha Jesus lá dentro, um desses três era um quarto homem da fornalha. E quando eles saem da fornalha, né, os homens falam para eles: olha, sai daí. Aí quando eles saem da fornalha, Jesus ainda está lá dentro. Então, Jesus, galera, não é o quarto homem da fornalha. Jesus, ele é o primeiro e o último. Para nós, Jesus, ele é o primeiro e o último. O rei, para aquelas pessoas, todo mundo vai dizer assim: não, aí ele lá era o quarto homem da fornalha. Ele não era o quarto. Se ele fosse o quarto homem a entrar na fornalha, os três que entraram primeiro já estariam mortos. Assim como os guerreiros, os soldados do rei também morreram. Você encontra essa passagem em Daniel capítulo 3. Dá uma lida lá, valeu? Essa aqui é só uma dica para você, mas assim, se você estiver numa EBD, o teu pastor ensinando, o teu professor de EBD te ensinando, com certeza ele vai dizer lá, né? Ah, o quarto homem da fornalha era Jesus. Aí você já sabe que não é. Jesus, quando eles entram, Jesus já estava. Quando eles saem, Jesus também estava. Para que eles permaneçam vivos ali, né? Se Jesus entrasse depois, eles já estariam mortos. Então Jesus não é o quarto homem da fornalha. Você vê isso muito em carro, né? Você está na rua dirigindo, aí tem um carro assim escrito atrás: protegido pelo quarto homem da fornalha. Só que o cara não sabe quem é o quarto homem, né? Como eu acabei de falar para vocês. Assim, nós somos protegidos pelo primeiro e último, o alfa e o ômega. Quem é o alfa e o ômega? Jesus. Então eu deixo essa dica para vocês. Mas não discute com ninguém não, entendeu? Só mostra esse vídeo. E deixa um comentário aí se você acha que não é Jesus, que é Jesus. Quem é para você o quarto homem da fornalha? Deixa um comentário aí, se inscreve no canal, ativa o sino, que eu vou tentar colocar mais vídeo para vocês. Valeu, galera, muito obrigado.